Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Hoje teremos, a nossa live, o poder terapêutico do perdão, com o irmão, com o amigo, com o nosso sempre bem-vindo, né? Já é um convidado quase que mensal do Joana de Ângeles, James Ney, que está sempre aí nos proporcionando grandes conhecimentos, informações, enriquecimento, né? Com as suas falas, com as suas lives, com as suas palestras. E hoje nós vamos receber aqui o irmão James Ney para a sua com o tema o poder terapêutico do perdão, convidando a todos, né? As pessoas estão chegando aí ao vivo, Franklin, Luciene. Olá, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Marcel. Tudo bem? Eu estou achando você mais jovem. Eu não sei se o seu celular tem aqueles aplicativos, sabe? Mas eu estou achando você bem mais jovem, né? Com a pele mais brilhante, com os olhos mais vivos. O que é que está acontecendo, né? A pandemia está rejuvenescendo o James Ney? Tá me rejuvenescendo, né? Certamente que sim, né, Marcel? E você, meu querido, como é que vai? Tudo em paz. Estava aqui fazendo sua apresentação antes da sua entrada e desde já É, agradecendo, né, a sua disponibilidade. Sempre que a gente solicita, você de pronto está nos atendendo. Eu acho que você já é aí um membro da Sociedade Espírita Joana de Andes, já com certeza. é muito ativo nessa parte das lives, quando a gente pergunta alguém que aí que possa trazer aí uma live para a gente sem dúvida, James Ney é um parceiro, né? E isso é muito bom no É, espiritismo, porque nós somos irmãos, né? Estamos sempre nos segurando uns nos outros para esse processo de enriquecimento. Enriquecimento é, intelectual, né? E moral. E desde já, muito grato em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Eu vou dar alguns recadinhos antes de começarmos a live, né? O tema de hoje, o poder terapêutico do perdão, um tema muito interessante, inclusive no momento em que as pessoas estão precisando muito se perdoarem porque estão mais próximas, né? Estão aí no mesmo lar, compartilhando aí pequenos espaços. Talvez o se suportar tenha a ver com se perdoar mais. E eu vou deixar James discorrer sobre o tema e desde já avisando que a live do James vai estar sendo gravada e após, quando terminar, nós vamos colocar no IGTV lá da Sociedade Espírita, porque muita gente não assiste, a internet fica ruim, caia e perde a live, tem outros compromissos, sábado à noite, chegou visitas. Então nós temos aí, vamos disponibilizar após a live, lá no IGTV do Joana de Anjos, para quem quiser rever ou ver, né, ou assistir, caso perda essa live da noite de hoje. E nós temos também todos os sábados às 20 horas no Joana de Ângeles e todos os domingos na Sociedade Espírita, né? No Núcleo Espírita Ivone Pereira, às 19 horas. Sábado às 20 e domingo às 19 horas, as lives que acontecem nos fins de semana aqui, Sociedade Espírita Joana de Ângeles e Núcleo Espírita Ivone Pereira. E nós vamos iniciar a nossa live da noite. Eu vou convidar todos para a nossa prece inicial, pedindo, solicitando a espiritualidade que esteja nos nossos lares, que permaneça conosco nesse processo de decisões, nesse processo de sofrimento, nesse processo também de renovação, também um processo de a espiritualidade que nos proteja, que nos muita luz e que essa luz invada as nossas consciências para que possamos nos fortalecer em momentos de dor,
aprender com o que o planeta está nos passando, com o que a pandemia pode nos mostrar, aprender no convívio familiar, a compreender, perdoar e aprender principalmente a amar. Que a paz do Cristo seja derramada em cada lar, em cada família, em cada ser que convive com o outro e que precisa desse convívio para crescer moral, espiritual e intelectualmente falando. Que Jesus abençoe também o nosso palestrante da noite, para que ele possa ser intuído e trazer tudo possível, todo necessário para o nosso enriquecimento moral. Que assim seja. Que assim Eu seja. então passo para você a palavra. Me fale aí o que fazer para que esse poder de perdoar seja realmente terapêutico. Muito boa noite, meus caros irmãos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que mês passado completou mais um ano de vida, uma jornada de existência, não é? E para mim é sempre uma alegria, tenho um carinho muito grande. E quando eu fiz aquele vídeo em homenagem à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, é pela grande contribuição que esta conceituada instituição vem oferecendo à cidade de Paulo Afonso. Não é? Então foi uma grata alegria relembrar aqueles momentos na busca da máxima manifestação divina de Jesus na Terra. Esse mês, Mas esse mês, você mandou no mês, esse mês? esse mês, amanhã, Foi. amanhã é o dia que É? Que ótimo. Então aquele vídeo é uma maravilha. mês de Pois aniversário. bem, o valor terapêutico do perdão. Dr. Robert Enes, do Instituto Internacional do Perdão, no ano de 1994, Dr. Robert ele começou a perceber que os seus pacientes na sua clínica de psicanálise e de psicologia, ele tinha uma equipe de terapeutas, psicólogos, ele começou a observar que a maioria dos problemas que os seus pacientes tinham era a questão das mágoas, dos ressentimentos. E por conta dessas questões, Dr. Robert iria criar e fundar o Instituto Internacional do Perdão. E nesse instituto, ele inicia com uma pergunta-chave aos seus pacientes. Ele dando entrevista a um repórter, e o repórter pergunta a ele o seguinte: que conselho daria às pessoas que estão tendo dificuldades particulares em perdoar os outros? Qual seria o conselho que o senhor, Dr. Robert, poderia dar aos seus pacientes que está tendo dificuldade de perdoar? E ele responde: para aqueles que não podem perdoar, eu pergunto: você está pronto para explorar o que é o perdão e o que não é o perdão? Tal pergunta não pede a pessoa para perdoar, mas, ao contrário, examinar o que é o perdão. Se você está preparado psicologicamente para perdoar e não guardar mágoas. E aí ele continua na sua resposta: você está pronto para examinar o perdão em sua mais básica forma para com quem o feriu? Você está disposto a tentar não fazer mal a esta pessoa que lhe feriu? Ele inicia no seu tratamento psicológico com essas perguntas-chave. É como se abrisse a janela da mente do paciente para que o paciente fique receptivo. É evidente que cada um de nós temos o nosso tempo de maturidade psicológica para saber perdoar. Perdoar requer um tempo, e o meu tempo não é o tempo do outro. Portanto, esse instituto que até hoje existe, ele tem essa proposta
Certamente é uma proposta muito bem fundamentada em uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Eu considero essa obra magistral, porque é dentro dessa temática que Joana vai falar em um dos capítulos sobre amor, perdão. Conforme Maciel formulou a pergunta, o que fazer para perdoar? Especialmente agora nesses tempos de pandemia. E Joana, ela vai algumas diretas no que se diz respeito a gente trabalhar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Então ela diz assim: o amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente a ação dos tóxicos do ódio ressentido. Então, quando você não perdoa, você vai intoxicar o seu mundo mental, o seu mundo psíquico. Você guardar ressentimento, você vai criar determinados tipos de enfermidades, conforme nós vamos falar mais adiante. E ela continua: é atitude de sabedoria perdoar-se e perdoar, porquanto a conquista dos valores éticos, essas conquistas dos valores éticos, é consequência, meus amigos, minhas amigas, natural do equilíbrio emocional individual de cada um de nós. É um patamar de segurança para a nossa aquisição, para o futuro da nossa plenitude. Se nós aspiramos um mundo melhor, comece a construção desse mundo melhor em você. Se nós aspiramos um mundo de regeneração, comece a regenerar-se as suas mágoas, os seus ressentimentos. Comece a iniciar a construção desta estrada para o mundo em regeneração, a estrada do amor-perdão. Porque nós não faremos parte de um mundo de regeneração se estivermos com o coração cheios de sentimentos negativos, de emoções negativas, porque os mundos de regeneração não se permite a existência de mágoas, de ódios, desses atrativos negativos que permeia ainda na sociedade humana. Doutor Carl Simonton e doutora Stephanie Mateus, eles dois, esse casal de médicos, também americanos, eles iriam fazer um estudo sobre a questão do perdão, né? As emoções negativas. Então, ele vai dizer, segundo doutor Carl Simonton e doutora Stephanie Mateus, segundo eles, os hormônios de estresse que são produzidos nos estados de raiva, de ressentimento, quando se mantém por tempo prolongado, seriam os responsáveis pela falha imunológica, pela nossa falha imunológica. E aí eles chegaram à conclusão, estudando a personalidade de pacientes que desenvolvem câncer, que desenvolvem câncer. Uma parcela da humanidade, muita gente é vítima do câncer. Mas, James, mas fulano de tal era uma pessoa boníssima, enfim. Mas por que a pessoa morreu de câncer? Não é? Não podemos generalizar. Cada morte, cada karma, cada lei de ação é peculiar, inerente ao comprometimento daquele espírito que está vivenciando aquela experiência. Então, a gente não pode generalizar. Mas, James, tem uma ouvinte dizendo que não está ouvindo. Eu quero perguntar ao restante do pessoal que está assistindo a live se é só com ela ou é com todo mundo, se o som não está saindo. Alguém pode me acenar aí, pode dar um alô, pode escrever. Eu acho que é a Eliana. Ela disse que não está ouvindo o som.
Deixa eu perguntar aí a Nádia, a Franklin, a Luciene. Eu Vocês estou lhe estão... ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem aqui. Deixa eu ver se alguém me coloca aí. Escreve aí para mim, por favor. Perguntar também. Ah, está ouvindo bem, né? Ah, tá, então. Então, Eliana, o Frank está dizendo que está ouvindo bem. Saudade do amigo Frank, da família. O pessoal está dizendo que está ouvindo bem. Então, Eliana, dá uma olhadinha no seu celular, tá, por favor? Deve ser alguma coisa no seu celular, tá bom? Desculpe, gente, vamos continuar. Nádia está ouvindo Ok. bem. Uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão são a característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer. As pessoas que têm essa tendência de guardar mágoas, ressentimentos profundos, é um forte candidato a desenvolver uma cardiopatia. E aí eles dois continuam analisando as questões das emoções negativas. O ódio gera doenças e afeta a longevidade. Os sentimentos de ódio, raiva, medo, insegurança, Marcel, você como psicólogo sabe perfeitamente disso, né? Irá desencadear enfermidades como o câncer e a queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo e abreviam a longevidade. O ressentimento crônico, eu vou repetir, o ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Olha Mas, aí. James, onde é que eu compro esse remédio? Você não vai achar em farmácia nenhuma. Esse remédio é produzido pelo seu próprio mundo mental. Mude a tua frequência. Mudou a sua frequência, você estará ou terá um estado de bem-aventuranças. E ela continua dizendo, esse casal de médicos, não é? O complexo de culpa e o remorso de longo curso causados pela falta do auto-perdão, você saber se auto-perdoar, produzem a baixa autoestima. Segundo os benfeitores espirituais, possibilitarão o aparecimento da esquizofrenia no futuro se você criar o complexo de alta culpa. Eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Eu não tenho solução na minha vida. Você vai baixando o seu padrão emocional. Sua baixa autoestima vai lá para as profundezas do seu mundo íntimo e vai chegar um determinado momento que o seu corpo, o seu organismo vai reagir e você pode desenvolver uma série de doenças do sistema nervoso. Eu estava ontem comentando sobre esse livro aqui. Não é? Ontem, no estudo sobre perispírito, eu estava falando sobre o cérebro que transforma, de Norma Dodge, né? Como a neurociência pode curar as pessoas. A neurociência hoje está, vamos dizer assim, se conectando com o perispírito, está chegando lá, está entendendo que existe o corpo astral, que existe o corpo fluídico, que existe o perispírito e que essa estrutura do nosso psicossoma está diretamente conectado com os nossos plexos solar, conectado com os nossos neurônios e conectados com os 193 trilhões de células que compõem esta máquina fantástica que é o corpo humano. Se o meu castelo, não é? Que é o meu cérebro, não está bem, se no meu castelo existe o rei, e o rei é a minha glândula pineal, a minha epífise, ele está em desequilíbrio, os seus súditos, que são os trilhões de células, vão começar a querer saber por que o castelo está desabando. Os súditos, que são as células, e o rei, que é a epífise, a pineal,
os súditos vão começar a se rebelar, a fazer rebelião, e vai à porta do castelo, que é o céu, e perguntar ao rei: Vossa Majestade, o que é que está acontecendo? O senhor que comanda todo esse mundo de 193 trilhões de população, que são as células, o que é que está acontecendo com Vossa Majestade? Que é a pineal, a glândula, o terceiro olho. Você parou de receber as conexões com o divino, Vossa Majestade. É exatamente isso que acontece. Portanto, quando nós atravessamos o portal da imortalidade, que eu estou me fundamentando nessa nossa apresentação no livro de Dr. Francisco Cajazeiras, lá de Fortaleza, ele escreveu o livro O Valor Terapêutico do Perdão. Então, tem um tema que ele fala assim: o ódio para além do túmulo. Muitos de nós levamos as nossas cargas emocionais para outra dimensão. Espíritos que entretecem ódio, mágoa e ressentimento adentram a vida espiritual com dificuldades, sem conta, de modo que, a depender de sua sintonia mental, não é, são atraídos magneticamente para regiões criadas pelos nossos desalinhos, meu amigo Marcel, de acordo com a situação de cada um de nós. Então, é importante, quando Jesus dialogou com Simão, Pedro, ele disse: Mestre, Rabi, quantas vezes eu devo perdoar? E qual foi a resposta terapêutica de Jesus? 70 vezes 7, infinitamente, Simão Pedro. Perdoar sempre, sem guardar mágoas, sem guardar ressentimentos. Se eu fosse guardar as mágoas e os ressentimentos que ao longo da minha vida eu já sofri, eu já tinha desenvolvido uma cardiopatia, um problema seríssimo. Você diminui a sua vida quando você não perdoa o outro. Então, ele diz assim, que amar aos inimigos não é você ficar de braços dados com ele, mas é procurar, se alguém tentou contra a tua própria vida, claro que você vai perdoar ele, mas não significa que você vai ficar de braços dados com ele. Mas perdoe com seu coração, como ele diz assim, Jesus, esse Celso, médico das almas, convoca-nos em seu evangelho a vivência do amor e a prática do perdão, principalmente nesses tempos atuais, das intolerâncias políticas, das intolerâncias religiosas. E aí ele diz assim: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá em uma das citações das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino dos céus. As bem-aventuranças é um código de ética do perdão e do auto-perdão para a humanidade. E aí, ele também diz assim, o desamor, o que vem a ser o desamor, o ódio, o ressentimento, a mágoa, são elementos emocionais que clamam neutralização pelo amor. Joana vai dizer essa frase também no seu livro, Amor, Imbatível Amor. O amor é imbatível, meus queridos irmãos. Não tem para ninguém. O amor é a chama cósmica, divina, é o sagrado, é o divino, floreando, crescendo dentro de você, conforme eu vou começar na primeira segunda-feira de junho, nós vamos começar um programa que vai ser transmitido lá pelo Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, no canal Estação da Luz, e é um programa de 1 hora que nós vamos falar sobre Em Busca de Deus, baseado no livro da Divina Presença de Dr. Elzio, e que nós vamos falar desse sagrado, desse ser divino que nós somos dentro deste contexto cósmico, universal,
desse contexto do Criador, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Portanto, nós somos essa essência do Criador em processo de expansão. Quando nós acendemos a chama da luz do amor, nada é mais poderoso do que o amor. O amor é uma ogiva nuclear que transforma, que transmuta os seres humanos, as trevas, em luzes. Basta lembrar a todos vocês, meus amigos, quem não leu, eu recomendo que leia o livro Libertação, de André Luiz, que tem um caso do espírito Gregório, 1000 anos nas trevas, nas regiões umbralinas. E André Luiz iria dizer o que é que poderá transformar este espírito que é o diretor espiritual das legiões das trevas. Eu, os amigos espirituais, responderia a André Luiz que é o poder do amor, especialmente o poder da mãe. Aí vem Maria Matilde, a mãe de Gregório, depois de milênios, desce das regiões sublimes e envolve o espírito Gregório, e ele não suporta o poder do amor. Nenhuma bactéria, nenhuma Covid-19 suportará a dinâmica, as partículas de luzes que se desprende da pessoa que ama. É claro que muitos devem lembrar assim, mas James, Sueli Caldas, ela foi vítima da Covid-19. Eu já perdi vários amigos. Arnaldo Dutra, que vocês não conhecem, presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, aqui em Salvador. Uma alma generosa. Ele desencarnou de Covid. Uma amiga minha me disse o seguinte: James, essas almas generosas que estão partindo, vítima da insuficiência respiratória, por esse inimigo número 1, e que muitos aguardavam que surgiria a Terceira Guerra Mundial, Maciel. Em 83 eu comprei um livro, The After, que em português é O Dia Seguinte, que falava da Terceira Guerra Mundial em 1983. Não haverá Terceira Guerra Mundial. Nós já estamos em uma guerra com um inimigo invisível e que está nos colocando de joelho, levando almas generosas e almas desequilibradas que estavam atrapalhando o progresso da humanidade. Está indo muita gente. Mas no caso de Sueli e de Arnaldo, que foram duas pessoas que eu conheci muito bem, são almas generosas que aproveitou o vagão do trem da Covid para partir, para que eles voltem o mais rápido possível para iniciar o processo de um mundo de regeneração. O problema é a gente que está ficando. Então, assim, a proposta do perdão, não é? A necessidade de saber perdoar, a quem perdoar, quando Jesus vai dizer, o perdão aos inimigos não era considerado. Sua proposta, no entanto, era perdoar amigos e inimigos. Inclusive, ele deu exemplo disso ao perdoar a indecisão de Pedro, a indecisão de Judas, e a todos aqueles que o caluniaram e perseguiram. Portanto, Jesus, ele vivia na sua dimensionalidade humana. Ele sabia das fraquezas humanas. Ele sabia das necessidades humanas. Então, Jesus, dentro da sua dimensionalidade humana, ele viveria as necessidades daqueles pescadores, dos galileus, dos judeus que viviam na Judéia, na Galileia, os dramas familiares, porque Jesus, durante 3 anos do seu projeto de edificação do Evangelho na Terra, durante 36 meses, uma boa parte desse tempo, Jesus
conviveu na intimidade, na residência de Simão Pedro, com a sogra, com a família de Simão Pedro. E Simão Pedro, de vez em quando, chegava em casa trazendo problemas e dizia para Jesus: mas, Rabi, eu encontrei com um parente meu que estava me devendo umas moedas. E eu chamei a atenção dele publicamente e cobrei uma dívida. O senhor acha que eu não agi corretamente? E qual foi a resposta que Jesus deu? O que eu estou comentando está lá na introdução do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E Jesus queria iniciar o primeiro projeto do culto do Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, dar uma resposta a Jesus, a Simão Pedro. Mas, Simão, você gostaria que alguém lhe tratasse dessa forma? Cada um tem o seu momento. Portanto, meus queridos irmãos, quando entendemos que o efeito do perdão para o nosso mundo íntimo, qual é esse efeito, meus caros irmãos do Joana de Ângeles? Qual é esse efeito? Dizemos assim que perdoar significa, acima de tudo, assumir definitivamente o livre-arbítrio sobre si mesmo, construindo a paz interior. Ou seja, perdoar significa, acima de tudo e definitivamente, o seu livre-arbítrio. Perdoar significa que você está construindo a paz interior, o seu mundo interior. Perdoar, meus amigos, é um ato inteligente, é uma importante estratégia de saúde. Se você não quer adoecer, viva de forma saudável. Eu me recordo, me lembrei, que em uma das nossas viagens a Paulo Afonso, e eu fiz aquele vídeo porque eu comentei com o Marcel, comentei com Rosângela e com outros companheiros aí de Paulo Afonso, do Joana de Ângeles. Eu, pessoalmente, tenho uma dívida de gratidão muito grande por todos vocês. Foi por isso que eu fiz aquele vídeo. Em uma das nossas viagens a Paulo Afonso, eu iria viver uma experiência que está dentro desse tema do perdão. Eu acho que foi uma das minhas primeiras viagens à cidade de Paulo Afonso. Eu fiquei na residência de Maciel, e para conhecer Paulo Afonso, como eu gosto de fotografar, eu cheguei na praça, peguei um mototáxi e disse ao rapaz do mototáxi, tinha vários mototáxis, e dentre aquele número de mototáxis, eu escolhi um. Não tem um ditado que Jesus diz assim: uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento de Deus? Existe a lei da atração. Eu acho que devia ter uns 10 mototáxis. Dentre os 10, eu falei com um rapaz e disse assim para ele: você pode me levar no local que tem umas pedreiras, não sei o quê, que eu quero fotografar? Ele disse: eu sei onde é, e me levou. Eu nunca tinha visto aquele motoqueiro. Ele foi, eu sentado na garupa da sua moto, botei o capacete. Para minha surpresa, não tem aí um local que eles ficam quebrando pedra. Eu fui numa espécie de uma pedreira ali próximo a Paulo Afonso. E fui fotografar. Quando eu tiro o capacete e que o rapaz tira o capacete, tinha um rapaz quebrando pedra. Ao tirar o capacete, o mototáxi, o rapaz que estava quebrando pedra era inimigo número dele e tinha jurado ele de morte. E agora? Quando o rapaz estava lá com o instrumento de quebrar pedra, você aqui, você quer morrer? Qual foi a minha posição? Primeiro, eu tive uma reação de surpresa. E eu virei e disse assim para ele. Aí ele me trouxe aqui para eu fotografar o trabalho de vocês, a dedicação que vocês têm nesse ofício de quebrar pedra. Você está me devendo uma. Então foi ali, meus amigos, que eu percebi que era o momento
estelar. O que é o momento estelar? O momento da reconciliação. Não guarde mágoas. Não vale a pena, meu amigo. À noite eu iria fazer a palestra do Joana de Ângeles. Eu não me lembro qual foi o tema. Mas foi um momento que eu fiquei ali na intermediação para dirimir os espinhos emocionais que cada um jogava contra o outro. E aí eles acabaram um olhando para o outro, e ali você percebeu que houve uma diminuição da intensidade do ódio, porque tinha alguém, no caso a minha pessoa, intermediando aquele diálogo. Eu tinha 15 anos, Maciel, 15 anos. Na porta da escola, Paulo, meu colega, me botou um apelido. Eu não vou dizer o nome do apelido que eu tenho, porque se vocês disserem, aí eu vou ficar aborrecido com todos vocês. Mas Paulo me chamava de... E aí eu briguei, de fato, eu briguei de punho. Eu fui às vias de fato. Eu odiava Paulo. E Paulo me odiava. Só que ele morava na mesma rua que eu morava. Eu detestava Paulo. E Paulo me detestava. E olha que naquela época eu já era espírita, eu já frequentava a juventude espírita com 15 anos de idade. Mas eu troquei socos e pontapés, porque nós somos de natureza humana. Foi quando o tempo foi passando, esse Paulo que morava na mesma rua, quando eu via ele na rua, eu atravessava a calçada, não queria bater de frente com ele, porque eu odiava Paulo. E Paulo me odiava, a gente não se falava. Quando eu tomei conhecimento de que Paulo não morava mais no mesmo bairro, na mesma rua, eu dei graças a Deus que aquele infeliz foi embora e que eu nunca mais iria olhar para a cara daquele sujeito que brigou comigo quando eu tinha 15 anos de idade. Quando ele foi embora da rua onde eu morava, a gente já estava com 26 anos de idade, e Paulo tinha a minha idade de 26 anos. Isso foi em 1975, 7 anos depois, 8 anos depois, ele foi embora e eu nunca mais vi Paulo, o meu inimigo, que eu guardava mágoas, ressentimentos e ódio por ele, mesmo sendo espírita. Aí o que aconteceu? Eu fui convidado para o encerramento de uma semana espírita na cidade de Eunápolis. 35 anos depois, ou melhor, 38 anos depois, eu fui convidado para encerrar uma semana espírita no sul da Bahia, o auditório lotado, e eu falando sobre as maravilhas do Evangelho de Jesus na mente e no coração de todos nós. Para minha surpresa, o auditório lotado, e na medida que eu estava falando, eu vi um rapaz de cabelos grisalhos, com cicatrizes do sofrimento que a vida nos coloca. Maciel iniciou a live dizendo que eu estou com a epiderme melhor, é porque a gente procura perdoar, Maciel, e aí fica nessa situação. E aí eu percebi que era o meu inimigo, que eu já não via há 38 anos. Era ele. E na medida que eu falava, eu olhava para o lado esquerdo, olhava para o lado direito do auditório, passeava o meu olhar, mas sempre fixava naquele Paulo que saiu da minha vida há muitas décadas. Terminou a palestra, ele veio na minha direção. 38 anos depois, o meu coração palpitou. Sabe quando o coração palpita por uma mulher bem amada, por uma paixão da sua vida, o coração não palpita? Só que no meu caso palpitou porque eu sentia que era ele, era Paulo. E ele veio na minha direção. Eu disse, pronto, que ele vem na minha direção e vai me chamar daquele apelido que deu a briga de 38 anos atrás. O auditório espírita lotado, e ele veio na minha direção e disse assim, James, como vai você? Eu conheci ele, Marcel, mas só que eu dei uma de João sem braço. Eu estou achando você familiar, conheço você. Sou eu, Paulo.
Não lembra lá na escola, na porta da escola, que nós brigamos? Ah, Paulo, mas rapaz, quantos anos que você foi embora de Salvador? Ele rapaz, eu me tornei espírita, você se tornou espírita? Aí eu disse a ele, desde aquela época que eu briguei com você na porta da escola, eu já era espírita. Você só não apanhou mais porque eu já era espírita. Aí ele deu risada e disse para mim a palavra-chave, meus queridos irmãos. É essa palavra-chave que Jesus formulou para a humanidade. Abra o seu coração, perdoe e não guarde ressentimentos, porque você vai construir uma nova estrada daí em diante. Ele virou para mim e disse, James, sem ressentimento. Eu disse, sem ressentimento. Ele abriu os braços, eu abri os braços, nós nos abraçamos dentro do auditório espírita, e aquele abraço apertado, e aí eu virei no pé do ouvido dele, Maciel, e disse o seguinte, olha, você só não vai me chamar daquele apelido, porque agora não cabe mais, porque se você chamar, vai ser mais 38 anos de briga. Ele deu risada, eu dei risada, e aí o que foi que nós fizemos? Quebramos aquela corrente de sentimentos, de mágoas, que ainda eu guardava e que ele guardava. Ou seja, limpou, apagou, porque houve uma troca de sinceridade e de reconciliação. Você limpa aquela mancha do ódio, da mágoa, do ressentimento, e que estava permanecendo em mim e nele durante décadas, com todo o conhecimento que a gente tem, meus amigos. Não adianta você ir para o divã de Dr. Maciel, para o divã de doutora Rosângela, se você não perdoar. Não tem, nem Jung e nem Freud vai resolver seu problema. Exato. Se você não se auto-permitir. Portanto, essas são as nossas considerações. O auto-perdão, ele é o ponto principal. Perdoar o outro sem se perdoar, esse perdão não é sincero, né? Então, quando você vai em busca de alguém que você acha que te magoou, ou que você mesmo também magoou, para essa reconciliação, você está sendo muito mais forte. Veja o que foi que ele fez. Ele foi até você. Você estava no palco, em ascensão, mas ele foi até você. Ele foi lá ao seu encontro. Ele foi dizer para você, eu estou arrependido. Ou seja, eu quero essa reconciliação. Veja que necessidade, veja que sabedoria dele. Tá? Então, o que é o amor? O que é o ódio? É o amor que adoeceu. Quando a gente não perdoa, a gente já está precisando de perdão. Porque a gente está adoecendo a nós mesmos. Então, esse não perdoar, não querer perdoar, não ter vontade de perdoar, ele não merece o meu perdão, ou ela não merece. Eu estou dizendo a mim mesmo que eu sou arrogante, que eu não tenho humildade. Porque humildade não está em dar alguma coisa a alguém. Humildade está em pedir. Ir até a pessoa pedir. Eu vim aqui sem mágoa, sem ressentimento. Aí sim você demonstra humildade. Ah, eu sou humilde porque eu dou o que tenho. Não, você às vezes dá até para dizer assim, olha, eu não quero mais. Guarda aí na sua casa aquilo que não serve mais para mim. Mas ele foi até você. Essa história é muito bonita. Ele disse assim, ó, lembra de mim? Eu sou aquele que brigava com você, mas estou aqui diferente. É essa transformação que o perdão oferece. A partir do momento que eu perdoo, eu me modifico. E eu me modificando, eu vou conseguir enxergar no outro, talvez, aquilo que eu não via, porque eu também não me permitia ver. Então, assim, excelente o seu exemplo. O exemplo do rapaz, do Paulo, né? Depois você me conta esse apelido lá no futuro, agora não. Excelente. Pessoal, quem quiser fazer perguntas para a James, nós temos aí 15 minutinhos, na verdade 10 minutos, porque 5 é para as considerações finais. Fiquem à vontade para as perguntas. O tema perdão é um tema muito, muito vasto, de muito aprendizado, né? Eu gosto desse tema porque a gente precisa estar o tempo todo nessa questão do se policiar, né? Para não odiar, para não guardar rancor, para não acumular débitos para vidas posteriores. É melhor conviver agora, perdoar agora, do que depois ter que voltar novamente, né, Jaime?
com a É. mesma, com Paulo de novo, na adolescência, brigar de novo. Então, Pois qual é a é, importância né? do perdão? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a importância do perdão para a melhora, para melhorar o convívio dentro de casa, né? Dentro de casa, dessa família que está se reencontrando e que agora eles têm que se suportar, né? É que se suportar. Está dentro. Às vezes você ama de verdade, mas às vezes você tem que suportar. Qual é a melhor maneira de conviver com aí aquele inimigo que você descobre? É um inimigo de vida passada. Como é que eu faço para conviver e conviver bem? E tentar não agredir, não levar isso para vidas posteriores. Certamente o diálogo. O diálogo sincero e aberto é o início de um processo gradativo de você diminuir essa intensidade dos remorsos, das emoções negativas dentro do lar. Quantos casamentos foram desfeitos com essa pandemia? Quantos casais se reconciliaram? Quando a gente percebe que, nesse momento, a pandemia está tendo ainda um grande choque emocional para as famílias, de forma geral, está nos convidando a rever mais a nossa postura, ter mais entendimento, mais paciência. Eu tive uma experiência com uma pessoa muito próxima à minha família, às vésperas do Brasil entrar praticamente em lockdown. Uma pessoa chegou à minha residência na semana em que o estado da Bahia iria fechar tudo, o Brasil, o mundo, silenciou no mês de março. Foi o período em que a humanidade silenciou, porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa. Naquela semana, eu recebi a visita de uma pessoa, de uma amiga casada há 30 anos. Ela me disse: James, eu vim conversar com você porque depois de 30 anos eu vou me separar do meu marido. E como você é muito amigo dele desde a infância, converse com ele, porque ele mudou muito. Ele chega em casa, não fala mais comigo, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Não me diz nada, não me fala nada. O que é que você poderia dizer para ele? A gente não está tendo nem mais relações, ele fica na ponta da cama, ele fica calado, e eu sinto que a nossa relação já se desgastou demais. E aí eu fui conversando com ela, e nas minhas memórias eu me lembrei de um livro, cujo título do livro se chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E aí eu disse a ela: olha, você é de Vênus, ele é de Marte. Contei um pouco o livro, mas não aprofundei no livro, Marcel, porque esse livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, esse livro está totalmente desatualizado. Eu não recomendo hoje você ler esse livro, porque hoje a gente está vivendo outro contexto. Mas ela, ao me contar os relatos, o que foi que ocorreu? James, liga para ele, conversa com ele, salve o nosso casamento. Eu disse: não se preocupe, eu vou ligar para ele. Aconteceu que eu não liguei para ele. Sabe por quê? Porque a empresa que ele trabalhava suspendeu a presença e ele iria ficar dentro de casa. E ao conviver dentro de casa, ele começou a conviver mais com a esposa e com o filho. Até que um dia o telefone tocou e ela me disse: James, você falou com ele? Eu disse: não. Ele mudou completamente, ele está mais doce. Já tinha se passado 45 dias e eu não liguei para ele.
O que salvou o casamento dele foi que ele precisava ficar mais próximo da família, saber ouvir, saber dialogar. Quanto os desafetos de vidas pretéritas, não é fácil, é difícil. Sabemos sim que é difícil conviver debaixo do mesmo teto, com almas desafetas de vidas passadas, inimigos, não é fácil. As mágoas e os ressentimentos. Agora, o que nós devemos fazer? Se permitir ao diálogo, dialogar de forma saudável, de estabelecer aquela técnica que é muito utilizada no mundo corporativo, PNP, positivo, negativo, positivo. O positivo. Meu querido Maciel, vejo que você é um excelente empresário, a sua loja realmente é de excelente qualidade. Aquela camisa que eu comprei na sua mão, Marcel, até hoje eu tenho uma camisa, significa que de onde você comprou essa camisa é de excelente qualidade. Parabéns, Marcel, pela sua loja. Ou seja, eu estou apresentando a Marcel, aumentando a autoestima dele, ele está com a janela aberta, porque eu falei aspectos positivos de Marcel. Agora, eu vou falar o negativo. No momento que eu falar o negativo, ele vai estar receptivo para ouvir as críticas. Porém, Marcel, eu posso falar, Marcel? Sim. Porém, Marcel, é, eu vi que a sua camisa, Marcel, com o tempo, depois de muitos anos que eu usei, rasgou. Então, acho que você deveria consultar e ver as suas fontes, que aquela camisa que eu comprei na sua mão, depois de muitos anos, rasgou. Então, acho que o tecido não foi bom, Marcel. Então, no momento que eu digo isso, Marcel está receptivo. E aí, para fechar, mas eu acredito, Marcel, que você tem produtos de excelente qualidade, sem sombra de dúvida. Aquele seu ar-condicionado numa cidade muito quente, ao entrar naquela loja, a gente é bem tratado, tem um cafezinho, as meninas são sorridentes, você está de parabéns. Portanto, eu encerro com positivo. Então, nenhum diálogo de um casal, você tem que usar esse tipo de ferramenta. Claro que eu criei uma situação aqui que a camisa não furou, a camisa, até hoje eu tenho essa camisa que eu comprei na loja de Marcel. Na realidade, eu criei uma situação para que vocês percebam que esse diálogo que Marcel tem com a sua equipe e que eu tinha com a minha equipe de trabalho, eu usava muito isso. E isso encaixa perfeitamente nas nossas relações com o marido, com a família, com os filhos, para que você vá desarmando o outro. Modifique o seu padrão emocional, porque aquela pessoa que sente raiva de você, de alguém da sua família que não gosta de você, mas no momento que você se modifica, você vai contagiar com a sua vibração, com a sua modificação mental. Importante Portanto, essas são. Importante também, além desse PNP, do positivo, negativo, positivo, né? O positivo abrir as portas, permitir que o outro se abra, que o outro olhe, se escute. O negativo dizer o que tem que ser melhorado e o positivo reforçar aquilo que já é bom. Seria mais ou menos isso no mundo corporativo e nas relações. E o importante de tudo isso é ter esse diálogo olhando no olho, né? O olho é a janela da alma. É no olho, através do olho, que eu entro no mundo do outro e que eu estou de igual para igual com ele. Né? Senta numa mesa, senta num lugar que você fique de frente com o seu companheiro, com a sua companheira. E como todos os sábios da humanidade que passaram por aqui até hoje já fizeram. Eles nunca falavam com ninguém olhando para cima, nem para baixo, nem para o lado. A atenção era para o outro, como forma de respeito. E às vezes a gente vê casais discutindo como se fosse comadres varrendo calçadas. Você já viu comadre varrendo calçada como é? Uma numa rua e outra em outra. Você viu fulano de tal e varrendo a calçada e conversando. Então é esse respeito que o casal também tem que ter, né?
Quando a gente ama, é lógico que a gente respeita. O amor sem respeito não existe. Então, o que é que acontece aí? É esse sentar, olhar no olho, um fala, o outro escuta, entender o tempo do outro. Entender que para perdoar é preciso o exercício da escuta, porque você não pode perdoar se você não entende, se você não está entrando no mundo do outro para saber o porquê aquilo aconteceu. Então, é excelente esse PNP que você colocou aí, mas o que é que a gente traz também? Presta atenção no outro, não fala com o outro como se ele fosse um objeto. Você na cozinha e o outro no quarto. Amanhã você me paga, viu? Você lembra o que você fez a semana passada? Veja que coisa distante. A fala está distante, o olhar está distante, o amor está distante, o outro está distante. Então, assim, excelente. Eu acredito que foi uma live muito pertinente para o momento e que possamos respeitar esse outro no contato físico, do olho, da alma, mas, acima de tudo, do amor, né, que é onde está a questão, o caminho para o perdão ainda é o amor consciente. Gratidão e deixo você aí com 2 minutinhos para fazer as suas considerações finais e a prece para encerrar a nossa live da noite de hoje. Agradeço pelo convite de todos vocês. É sempre uma alegria estar com a família de Joana de Ângeles em Paulo Afonso. Sejamos eternamente gratos e gratas pelo dom da vida que nosso Senhor Jesus Cristo, o guia e modelo da humanidade, possa nos envolver, fortalecendo-nos as nossas almas sedentas de amor e de perdão. Este amor imbatível, amor que a benfeitora Joana nos apresenta, é o alimento da alma. A gratidão é um alimento da alma. Agradecemos-nos, meus queridos irmãos, pela dádiva da vida, por esses arautos do mundo maior que têm nos sustentado neste grande combate em atravessarmos essa pandemia que foi chamado em tempos passados por João da Cruz, a noite escura da alma. Que transformemos-nos as nossas noites escuras da alma nas luzes de Mestre de amor, iluminando e clareando as nossas pegadas pelos caminhos da vida. Gratidão, muita paz. Gratidão em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, agradecendo a todos que participaram da live de hoje, né? E lembrando que vai ficar gravado no IGTV do Instagram do Joana de Ângeles, para quem quiser assistir após esse horário. E, mais uma vez, James Ney, nossa eterna gratidão. E receba daqui de Paulo Afonso, um abraço da equipe Joana de Ângeles e de todos os participantes da casa e ouvintes que lhe admiram, lhe respeitam e agradecem imensamente pela sua disponibilidade sempre que é solicitado. Muito obrigado. Eu que agradeço a minha amiga Luciene, que está mandando uma mensagem aí. Obrigado, James. Obrigado, minha amiga Luciene. A todos vocês. Gratidão e que sejamos eternamente buscando essa paz interior através de saber perdoar os nossos irmãos em humanidade. Obrigado, meu irmão. Frank também. Frank, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Um grandioso abraço. James, tenha uma noite de paz. Okay. Excelente fim de semana. Gratidão. Um abraço. Tá, tchau.